No último segundo do universo, as partículas que compõem a matéria começam a perder sua coesão. O calor das estrelas se apaga e o brilho das galáxias se desvanece. O cosmos, que antes vibrava com energia, agora se encontra em um silêncio absoluto, contudo se desintegrando lentamente, deixando para trás um vazio que não pode ser descrito. As estrelas, que por bilhões de anos brilharam intensamente, agora não passam de manchas de escuridão no céu. Seus núcleos, antes fontes incansáveis de fusão, entram em colapso, desaparecendo sem deixar vestígios. A luz que um dia iluminou o universo apaga-se completamente, e o que antes era vasto, agora se resume a um vazio irreversível. As galáxias, compostas por bilhões de estrelas, começam a se dissipar. Seus braços espirais se esticam até que não restam mais estrelas a serem vistas, apenas uma névoa tênue de matéria que desaparece no abismo do espaço. O que restou da grandiosidade galáctica é agora apenas um eco do que já foi. O próprio espaço-tempo, que antes sustentava toda a estrutura do universo, começa a se desfazer. As distâncias entre os corpos celestes se tornam imprecisas. As leis da física perdem sua aplicabilidade. O tecido cósmico, que dava forma e organização ao universo, se desintegra, apagando qualquer vestígio de realidade tangível. Em um último esforço, a luz que resta no universo tenta resistir à escuridão iminente. Mas, assim como a última vela de uma casa abandonada, ela se apaga lentamente. O cosmos inteiro parece engolir sua própria luminosidade, e a vastidão que antes era repleta de cores e formas se torna uma tela escura e sem vida. As forças fundamentais que governam o universo, como a gravidade e o eletromagnetismo, começam a enfraquecer e se desintegrar. O equilíbrio entre essas forças, que manteve a coesão do cosmos, entra em colapso. Sem a força de coesão que uma vez as manteve, a matéria se desfaz e o espaço se curva em direção ao nada. A gravidade, uma das forças mais poderosas do universo, perde sua eficácia. Os planetas, estrelas e até mesmo os buracos negros, que antes eram mantidos unidos pela força gravitacional, começam a flutuar livremente, sem direção ou propósito. O equilíbrio cósmico se desfaz, e as órbitas que antes mantinham a estrutura do universo desaparecem. A energia que permeava todo o universo começa a se dissipar de maneira irreversível. O calor das estrelas se esgota, a eletricidade se torna obsoleta e até as ondas de luz se apagam. O universo, que um dia foi uma fonte vibrante de atividade energética, se transforma em um lugar gelado e sem vida, onde até mesmo a energia é extinta. A misteriosa matéria escura, que até agora tem sido responsável por manter as galáxias unidas, começa a desaparecer. Seu papel crucial na estrutura do universo vai embora sem deixar explicações, deixando para trás um vácuo onde antes havia uma força invisível e fundamental. O que antes era uma constante, agora se esvai no ar. A radiação cósmica de fundo, que uma vez preencheu o universo com seu brilho primordial, se apaga. O último vestígio de radiação deixa o universo em uma escuridão completa. O calor das estrelas, que uma vez iluminaram o cosmos, se extingue, e o universo parece estar imerso em um frio absoluto e sem fim. Os buracos negros, que eram os maiores devoradores de matéria, agora não possuem mais nada a consumir. Suas imensas forças gravitacionais entram em colapso, e eles se desintegram sem deixar vestígios. A singularidade que antes representava o limite do conhecimento humano desaparece, deixando apenas um vazio cósmico. As partículas subatômicas, que por tanto tempo formaram a matéria, começam a perder seu movimento. A incerteza quântica que uma vez governou o comportamento das partículas se dissipa. Sem a energia que as impulsionava, as partículas param de se mover e o universo se torna uma prisão estática. Toda a energia que uma vez alimentou o universo agora se exauriu. Não há mais fontes de calor ou luz e o cosmos se esgota em seu último suspiro. O que antes era um vasto oceano de energia se torna uma terra desolada, sem vida
sem movimento, sem propósito. Sem as forças fundamentais para governá-las, as interações físicas entre partículas e corpos celestes cessam. O universo se torna uma vastidão sem qualquer interação, sem movimento ou transformação. As leis que uma vez governaram a física deixam de existir, e o universo entra em um estado de completa estase. O colapso do universo chega ao seu ápice. Tudo o que restou se dirige para o centro do nada. A matéria se desfaz, as forças se extinguem, e a estrutura do cosmos se dissolve. O que antes foi grande e vasto se reduz a um ponto final, onde não há mais nada. O universo, tal como o conhecemos, chega ao seu fim definitivo. A matéria escura, que uma vez sustentou a formação das galáxias, desaparece sem deixar rastros. O que antes era uma força invisível que agia por todo o cosmos, agora não existe mais. As galáxias começam a se fragmentar, seus componentes se dispersando para o nada, sem qualquer explicação ou razão. A estrutura do universo, antes tão grandiosa, se dissolve lentamente. Com a extinção da matéria escura, o tecido cósmico começa a enfraquecer. O espaço, que uma vez foi o palco para a dança das estrelas e planetas, se torna um vazio absoluto. As dimensões começam a se distorcer e desaparecer, contudo se comprimindo até se tornar uma única e irreconhecível singularidade, sem qualquer definição ou forma. À medida que o espaço-tempo se desfaz, as distâncias se tornam imprecisas, e as noções de distância e direção perdem todo o sentido. A percepção do universo como um todo se dissolve, e o que restou são apenas fragmentos desconexos, sem relação entre si. O que antes foi vasto e organizado agora é uma infinidade de partículas dispersas e sem propósito. O próprio tempo, que governava a sequência dos acontecimentos, começa a se desintegrar. O fluxo temporal, que uma vez guiou o nascimento e a morte das estrelas, agora perde sua consistência. O que antes era uma progressão ordenada se transforma em uma pausa sem fim, onde não há mais movimento ou evolução. O universo está paralisado, sem passado ou futuro. À medida que as galáxias continuam a se desintegrar, elas deixam de existir como entidades coesas. As estrelas que uma vez brilharam com grande intensidade, agora não são nada além de vestígios de uma era passada. O brilho que um dia iluminou o céu se apaga, e o espaço que antes foi repleto de vida se torna um oceano profundo e negro, sem qualquer forma de vida. Os últimos vestígios da matéria começam a se dissipar, transformando-se em pura energia que desaparece de forma irrecuperável. A matéria, antes constituída por partículas e forças, se dissolve no vazio. Não há mais átomos ou moléculas, apenas um eco de energia disperso pelo cosmos, que logo também se extinguirá. Com o desaparecimento das galáxias e a dissolução das estrelas, os buracos negros, antes os maiores devoradores do universo, também começam a desaparecer. A gravidade que uma vez os manteve poderosos já não existe. Eles perdem sua força de atração e se desintegram lentamente, virando pó cósmico, deixando apenas um vazio, onde uma vez existiram. Os últimos átomos que restam começam a se desintegrar. A matéria, que formou tudo o que existia, se desfaz em partículas subatômicas que, por sua vez, também se dissipam. A existência de qualquer forma de matéria parece um conceito distante, quase impossível de imaginar. O que antes era real agora se dissolve no vazio, sem deixar qualquer vestígio de seu passado. O vácuo, que uma vez foi uma simples ausência de matéria, agora é tudo o que resta. O espaço, vazio de qualquer substância, se espalha infinitamente, mas sem nenhuma estrutura ou forma. Não há mais planetas, estrelas ou galáxias, apenas o nada. O vácuo se expande lentamente, preenchendo todo o espaço com uma ausência de tudo. À medida que a radiação se dissipa, as últimas formas de energia que existiam no universo se extinguem. O calor, a luz e até mesmo as forças gravitacionais perdem suas forças. O universo, que uma vez foi repleto de energia, agora é uma vasta e fria desolação.
onde não há mais qualquer fonte de calor ou luz para sustentar o que restou. A consciência, que por tanto tempo tentou entender o universo, agora se desvanece. Não há mais vida para testemunhar o colapso do cosmos. A percepção do que restou da realidade se dissolve em um vazio que não pode ser descrito. O que antes era o ápice da existência se torna irreconhecível, e a memória do universo desaparece sem deixar rastros. O movimento das partículas subatômicas, que antes era governado pela incerteza quântica, se perde. As forças que antes determinavam o comportamento das partículas já não existem mais. As partículas param de se mover, e o universo se torna um espaço estático, onde não há mais interação entre qualquer tipo de matéria ou energia. A falência do espaço-tempo leva a uma profunda mudança na natureza da realidade. As dimensões que uma vez formaram a base do cosmos desaparecem, deixando o universo sem qualquer estrutura organizacional. O que antes parecia uma realidade ordenada, agora se transforma em uma infinita massa sem forma, sem direção ou propósito. À medida que a gravidade se dissipa, não há mais forças para manter qualquer forma de coesão no universo. O que antes era uma rede de interações gravitacionais que mantinha os corpos celestes unidos, agora se desintegra. Sem a gravidade para governar o movimento, tudo se dissolve e se espalha no vazio absoluto. O universo se perde, sem qualquer vestígio de sua antiga forma. O último suspiro de energia deixa de existir, e o cosmos se torna uma vasta escuridão sem fim. O universo, que, por bilhões de anos, foi um palco de criação e destruição, agora é um campo de pura ausência. Não há mais estrelas, planetas ou vida. O cosmos não é mais do que um imenso vazio, onde o conceito de espaço e tempo já não se aplica. À medida que a matéria escura desaparece, o universo começa a perder suas últimas ligações. O que antes mantinha as galáxias unidas e as estrelas alinhadas já não existe mais. A estrutura que dava coerência ao cosmos começa a se desfazer, e as fronteiras do espaço, que uma vez definiram o limite do conhecido, começam a se diluir, criando um vazio cada vez maior. O espaço, que antes foi uma extensão infinita de dimensões e corpos, agora parece se dissolver, deixando para trás apenas a sensação de um vazio profundo. As distâncias que separavam os objetos cósmicos, que antes eram imensas e definidas, agora se tornam irrelevantes. O espaço já não pode mais ser medido ou compreendido, pois ele já não existe da forma que conhecíamos. O espaço-tempo, que foi o pano de fundo para todas as interações do universo, começa a desmoronar. A separação entre passado, presente e futuro já não faz sentido. O fluxo do tempo que uma vez levou à evolução e à transformação do cosmos é agora uma ideia obsoleta, sem propósito, enquanto tudo se aproxima do inevitável fim. O tempo, tal como o entendemos, desaparece. As dimensões, que formaram a estrutura do universo, começam a se apagar. O que antes parecia ser uma realidade múltipla de formas e possibilidades, agora se mistura em uma única massa indiferenciada. O conceito de dimensões separadas deixa de existir, e o universo em sua totalidade começa a se comprimir para um único ponto de não existência. À medida que o espaço e as dimensões desaparecem, as partículas que formavam a matéria se tornam irreconhecíveis. Átomos, moléculas e subpartículas se desintegram, perdendo suas propriedades e suas formas. O que antes era matéria sólida e estruturada se dissolve em um mar de energia indescritível, sem qualquer forma ou definição, como se nunca tivesse existido. A matéria visível, que compunha as estrelas, planetas e galáxias, começa a se evaporar. Os átomos que formavam essas estruturas perdem sua coesão e se dispersam, como poeira cósmica, desaparecendo no vácuo. A grandeza do cosmos, que uma vez foi repleta de cor e forma, agora é apenas um esboço do que foi, sendo consumido por um vazio crescente. Sem as forças fundamentais que governam o universo, como a gravidade, a força nuclear e o eletromagnetismo, o cosmos perde sua estrutura.
O que antes era uma rede complexa de interações físicas se desintegra e o movimento das partículas se torna cada vez mais errático e sem sentido. O equilíbrio que uma vez sustentou a ordem no universo agora é uma memória distante. A radiação cósmica de fundo, que uma vez preencheu o universo com sua luz primordial, agora desaparece. O calor que antes preenchia o espaço se apaga, deixando para trás apenas o frio absoluto do nada. A energia que alimentou as estrelas e manteve o universo em movimento agora se exauriu, deixando o cosmos em uma escuridão eterna e imutável. Os buracos negros, que eram os maiores devoradores de matéria e energia no universo, agora não têm mais nada a consumir. Sua imensa gravidade, que uma vez atraiu tudo o que estava ao seu redor, se enfraquece e se desintegra. Esses monstros cósmicos, que um dia representaram o maior mistério do universo, desaparecem sem deixar qualquer vestígio. Os últimos vestígios de energia que restaram no universo começam a se dissipar de forma irremediável. As últimas partículas de radiação, que por tanto tempo preencheram o vazio do cosmos, se evaporam lentamente. O universo se torna uma vasta e interminável extensão de nada, onde não há mais energia para alimentar qualquer forma de vida ou movimento. À medida que as partículas subatômicas se desintegram, a realidade como a conhecemos desaparece. A física quântica, que governava o comportamento das partículas no nível mais fundamental, já não tem mais significado. O que restou de tudo o que existiu no cosmos agora se dissolve em um estado primordial, onde não há mais forma ou função. As leis da física, que uma vez explicaram o comportamento do universo, agora se tornam obsoletas. A gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear e até a luz deixam de ter qualquer papel no universo. O que antes foi sustentado por essas leis agora se desfaz, como se nunca tivesse existido, e o universo se aproxima de um estado onde nada pode ser medido, compreendido ou explicado. O universo, que uma vez foi um mar de possibilidades e interações complexas, se reduz a um único ponto de não existência. As fronteiras que delimitavam o espaço, o tempo e a realidade agora desapareceram, e tudo o que restou é um vazio infinito, sem qualquer definição ou propósito. O que antes foi o maior e mais grandioso fenômeno da natureza, agora é apenas um eco distante de si mesmo. O movimento das galáxias, que uma vez foi impulsionado pela gravidade e outras forças, agora parou. O que antes era uma dança cósmica de corpos celestes se torna um cenário imóvel e inerte. Não há mais planetas, estrelas ou estrelas em movimento. Tudo se estagnou, como se o próprio tempo tivesse sido congelado. O cosmos, em sua última fase, é uma vasta estufa de silêncio e inatividade. À medida que as galáxias continuam a se desintegrar, elas deixam de existir como entidades coesas. As estrelas, que uma vez brilharam com grande intensidade, agora não são nada além de vestígios de uma era passada. O brilho que um dia iluminou o céu se apaga, e o espaço que antes foi repleto de vida se torna um oceano profundo e negro, sem qualquer forma de vida. O vácuo, que uma vez foi uma simples ausência de matéria, agora é tudo o que resta. O espaço, vazio de qualquer substância, se espalha infinitamente, mas sem nenhuma estrutura ou forma. Não há mais planetas, estrelas ou galáxias, apenas o nada. O vácuo se expande lentamente, preenchendo todo o espaço com uma ausência de tudo. À medida que a radiação se dissipa, as últimas formas de energia que existiam no universo se extinguem. O calor, a luz e até mesmo as forças gravitacionais perdem suas forças. O universo, que um dia foi repleto de energia, agora é uma vasta e fria desolação, onde não há mais qualquer fonte de calor ou luz para sustentar o que restou. A consciência que por tanto tempo tentou entender o universo agora se desvanece. Não há mais vida para testemunhar o colapso do cosmos. A percepção do que restou da realidade se dissolve em um vazio que não pode ser descrito. O que antes era o ápice da existência se torna irreconhecível, e a memória do universo desaparece sem deixar rastros.
O movimento das partículas subatômicas, que antes era governado pela incerteza quântica, se perde. As forças que antes determinavam o comportamento das partículas já não existem mais. As partículas param de se mover e o universo se torna um espaço estático onde não há mais interação entre qualquer tipo de matéria ou energia. A falência do espaço-tempo leva a uma profunda mudança na natureza da realidade. As dimensões que uma vez formaram a base do cosmos desaparecem, deixando o universo sem qualquer estrutura organizacional. O que antes parecia uma realidade ordenada, agora se transforma em uma infinita massa, sem forma, sem direção ou propósito. À medida que a gravidade se dissipa, não há mais forças para manter qualquer forma de coesão no universo. O que antes era uma rede de interações gravitacionais que mantinha os corpos celestes unidos, agora se desintegra. Sem a gravidade para governar o movimento, tudo se dissolve e se espalha no vazio absoluto. O universo se perde, sem qualquer vestígio de sua antiga forma. O último suspiro de energia deixa de existir, e o cosmos se torna uma vasta escuridão sem fim. O universo, que por bilhões de anos foi um palco de criação e destruição, agora é um campo de pura ausência. Não há mais estrelas, planetas ou vida. O cosmos não é mais do que um imenso vazio, onde o conceito de espaço e tempo já não se aplica. O desaparecimento da matéria é acompanhado pelo fim da luz. A última faísca de energia que restava no universo se apaga, e o que antes era uma grande explosão de criação e destruição se torna uma calmaria imensurável. O universo entra em um estado de absoluto silêncio, sem qualquer vibração, sem qualquer manifestação de energia. É como se tudo tivesse sido absorvido por um vazio que não pode ser descrito. À medida que o último vestígio de energia se dissipa, a realidade se dissolve. As leis da física, que por tanto tempo governaram a estrutura do cosmos, já não têm efeito. O que antes foi governado por forças, interações e causas se perde na incerteza. O universo, agora completamente sem definição, se torna um reflexo de si mesmo, um nada absoluto. O universo se torna irreconhecível, sem qualquer forma de organização ou coesão. O que uma vez foi um todo coeso e estruturado se reduz a fragmentos de partículas e energia, agora sem direção ou propósito. A ideia de um universo deixa de existir, e o que restou é um mar de incerteza, onde o tempo e o espaço são conceitos inúteis. A perda da matéria e da energia culmina no desaparecimento completo do movimento. O que antes se movia por forças, por tempo e por espaço, agora está congelado em um estado de não existência. Não há mais interação, não há mais transformação. O universo, como uma entidade viva, entra em um estado de inatividade absoluta, onde não há mais progresso, apenas estagnação eterna. O vácuo que se estende por todo o cosmos é preenchido pela ausência. O que antes foi cheio de cor, luz e movimento, agora é uma tela em branco. Não há mais brilho, não há mais calor, apenas o nada absoluto. O que uma vez foi o epicentro da criação, agora é apenas um reflexo apagado, onde nada mais ocorre. Com o colapso das galáxias, a vastidão do universo se torna um lugar irreconhecível. O que antes era um espaço repleto de estrelas, planetas e maravilhas cósmicas, agora está vazio. A magnitude do infinito, que parecia ser uma realidade eterna e grandiosa, desaparece lentamente, dando lugar ao silêncio absoluto e à escuridão sem fim. O infinito não é mais uma medida, mas apenas um conceito perdido. O movimento das galáxias, que antes indicava a vastidão do espaço, agora se desfaz. O que uma vez foi uma dança de corpos celestes, se afastando ou se aproximando, agora se transforma em uma estagnação completa. O fluxo do tempo e do espaço, que governava a movimentação dos planetas e estrelas, perde seu significado. O universo, antes imenso e vibrante, se torna uma massa inerte e sem vida. As estrelas que um dia se formaram e brilharam com uma intensidade incrível, agora não são mais do que pó cósmico. Elas se desintegram,
suas energias se dispersam no espaço sem causar qualquer impacto ou efeito. A luz que um dia iluminou o caminho para o entendimento do universo se apaga, deixando um rastro de escuridão irreversível que cobre tudo o que um dia existiu. O conceito de tempo, que antes permitia o movimento das estrelas e a evolução das galáxias, se dissolve. Não há mais um fluxo contínuo ou uma linha de progressão. O tempo se torna irrelevante à medida que o universo perde suas propriedades fundamentais. Não existe mais o passado, o presente ou o futuro. Tudo se funde em uma ausência atemporal, onde nada muda, onde nada acontece. À medida que a matéria se dissolve, o que restou do espaço-tempo começa a se apagar. A estrutura que uma vez sustentou o cosmos, permitindo a interação entre as forças e as partículas, agora não existe mais. O espaço que se estendia infinitamente, com suas leis e constantes, se desfaz, deixando apenas um vazio eterno, onde não há nada para preencher o espaço que antes existia. O vazio que se expande não é mais o vácuo físico, mas a total ausência de tudo. Não há mais um espaço para que a matéria habite, nem um tempo em que o movimento aconteça. O universo, como uma grande tapeçaria cósmica, se rasga e se dissolve, deixando para trás um pano de fundo vazio. O que uma vez foi grandioso e complexo, agora é uma simples memória apagada. A energia que antes permeava cada átomo, cada estrela e cada galáxia, agora se exauriu. O calor que uma vez aqueceu o universo se apaga, e a luz que brilhou por bilhões de anos se extingue. O que restou é uma escuridão completa, onde nem a menor faísca de energia sobrevive. O cosmos entra em um estado de completa quietude, sem qualquer vestígio do que um dia foi vivo. As últimas interações entre as partículas que formaram a matéria desaparecem. O que antes foi uma dança complexa e precisa de átomos e subpartículas, agora se dissolve em um mar de energia esgotada. Não há mais interações, não há mais movimentos. O universo se torna uma representação de si mesmo, uma existência sem propósito ou sentido, sem qualquer dinâmica que o defina. Os buracos negros que uma vez devoraram qualquer forma de matéria que se aproximasse, agora estão vazios. Sua imensa força gravitacional se desfaz, e as singularidades que estavam no centro de cada um deles desaparecem. O que antes era um dos maiores mistérios do universo se dissolve como se nunca tivesse existido, deixando apenas o eco de sua presença perdida. A gravidade, que uma vez uniu estrelas e planetas em órbitas, já não tem mais efeito. As forças fundamentais que mantinham o universo estruturado se desintegram. Sem a gravidade para governar, os objetos que antes estavam ancorados em órbitas agora flutuam livremente, sem direção. O universo perde a força que o mantinha coeso e tudo se dispersa como partículas ao vento. A radiação que uma vez preencheu o universo e proporcionou calor e luz, agora se apaga completamente. Não há mais radiação cósmica de fundo, não há mais partículas viajando a luz ou som. A energia se exauriu e o universo, que um dia foi dinâmico e repleto de fenômenos cósmicos, agora está em um estado de inatividade absoluta, sem qualquer vestígio de seu antigo vigor. O conceito de infinito, que uma vez deu forma à compreensão humana do cosmos, perde seu sentido. O espaço que se expandia sem fim agora se reduz a um ponto de não existência. O que parecia ser uma realidade ilimitada agora é uma mera ilusão. O universo, antes vasto e infinito, agora é um vazio sem limites, onde o conceito de espaço e tempo já não se aplica. À medida que a radiação cósmica de fundo se apaga, o universo perde seu último vestígio de energia. O que antes foi uma grande explosão de criação e destruição, agora se dissolve em uma calma desconcertante. O universo, como uma chama que se extingue, se apaga completamente, e o vazio que resta é tudo o que sobrevive. Não há mais nada além de um eco distante de algo que um dia foi. O último movimento de expansão que restava no universo agora chega ao fim. O cosmos, que um dia se expandiu a uma velocidade imensurável, agora perde sua capacidade de crescimento.
O impulso que uma vez empurrou as galáxias para longe umas das outras se esvai, e o que era vasto e em constante expansão se torna uma existência estática, sem qualquer movimento ou mudança. À medida que a matéria se dissipa, o que restou do universo começa a se comprimir. A ideia de expansão, que dominou a história do cosmos, agora se transforma em uma contração irreversível. As galáxias que antes estavam afastadas umas das outras começam a se aproximar, mas sem qualquer significado, sem qualquer propósito. O universo, que uma vez foi grandioso, agora se encolhe sem vida. As últimas estrelas que resistiram ao longo do tempo agora começam a perder sua luminosidade. Seus núcleos de fusão, que antes mantinham o calor e a luz, se esgotam. O brilho que iluminava os céus se apaga, e o cosmos se torna uma tela de pura escuridão. Não há mais calor para sustentar qualquer forma de vida, e o universo se torna um vazio gelado e sem esperança. O conceito de movimento, que antes era uma constante no universo, agora perde seu significado. As partículas, que uma vez estavam em constante movimento, param de se mover. O que antes foi uma dança caótica e constante de átomos e moléculas, agora se torna um congelamento absoluto, onde nada se move e nada acontece. O universo se torna uma prisão de estagnação. O vácuo que antes preenchia os espaços entre as galáxias agora se expande, tomando conta de todo o cosmos. Não há mais fronteiras, não há mais estruturas. O que antes foi uma imensa rede de estrelas, planetas e matéria, agora é um vazio sem forma, onde não há mais qualquer definição ou divisão. O universo é agora um mar de inexistência. A radiação cósmica de fundo, que uma vez foi a assinatura do nascimento do universo, agora se apaga completamente. Não há mais brilho, não há mais energia. O que antes foi a fonte de calor e luz para o cosmos, agora é apenas uma memória apagada. O universo, que foi alimentado por radiação e energia, agora é uma desolação silenciosa, sem qualquer resquício do que foi. Os buracos negros, que por tanto tempo absorveram tudo o que se aproximava, agora não têm mais nada a consumir. Eles começam a desaparecer, como se suas forças gravitacionais se dissipassem. O mistério que os cercava, o enigma de sua singularidade, se perde no nada. O que antes foi uma força imensa que governou a destruição no cosmos, agora se esvai sem deixar vestígios. A matéria escura que manteve as galáxias unidas agora não tem mais efeito. O que uma vez foi invisível, mas fundamental para a estrutura do cosmos, desaparece. O tecido que unia as galáxias e as estrelas se dissolve, e o que antes foi sustentado por ela agora é apenas um fragmento de realidade perdida. O universo se solta de seus próprios laços, flutuando livremente, sem direção. A energia que uma vez sustentou o movimento e a vida no universo agora se exauriu. O calor, a luz e a força vital se apagam de forma gradual, até que não resta mais nada. O cosmos, que um dia foi repleto de energia vital e dinâmica, agora se torna uma terra estéril, onde até a última faísca de vida se extingue. À medida que o espaço se contrai e a matéria desaparece, o universo perde sua coesão. O que antes era uma rede intricada de partículas, estrelas e galáxias, agora se desfaz em um mar de partículas isoladas. Não há mais conexão entre os elementos cósmicos. O que uma vez foi uma grande tapeçaria de interações agora é um conjunto de fragmentos soltos no vazio. Os átomos, que por tanto tempo formaram a matéria no universo, começam a se desintegrar. As moléculas que uma vez se combinaram para formar estrelas e planetas agora se separam, deixando para trás um campo de partículas sem direção. A matéria, em sua forma mais fundamental, se dissolve, deixando apenas um eco distante de sua existência anterior. O vácuo que antes era apenas um espaço vazio, agora se torna a realidade absoluta. Não há mais substância, não há mais tempo, não há mais movimento. O universo, que antes era um lugar dinâmico e em constante transformação, agora é um campo de completa ausência. O nada se expande,
preenchendo todos os cantos até que não reste nada para testemunhar a grandeza que um dia foi. O último fragmento de energia que ainda restava no universo finalmente se dissipa. O que antes alimentou a criação e destruição no cosmos agora se perde em uma escuridão sem fim. O universo, que um dia foi um vasto palco de acontecimentos e fenômenos, agora é apenas uma memória apagada, uma história que nunca será contada. O vazio é total. À medida que o espaço e o tempo começam a se dissolver, as dimensões que antes estruturavam a realidade se desintegram. O que antes parecia uma vasta rede de interações e leis, agora se desfaz em pedaços, como se o próprio conceito de espaço e tempo perdesse seu significado. Não há mais distinções entre passado, presente e futuro. O fluxo temporal já não é mais uma constante, mas uma lembrança distante. O espaço, que antes era o palco para as interações cósmicas, perde sua forma e definição. Não há mais distância entre as estrelas nem entre os planetas. A noção de profundidade, de movimento e de posição se dissolve, deixando um vazio onde antes havia uma organização meticulosa. O espaço, antes vasto e infinito, agora é apenas uma extensão de ausência. O tempo, que foi uma das forças mais poderosas do universo, deixa de existir. Não há mais a sensação de uma sequência de eventos, nem a medida de durações. O passado, o presente e o futuro se tornam irrelevantes, como se o universo tivesse perdido a capacidade de se mover de forma linear. O tempo, em sua forma tradicional, desaparece, e o conceito de duração se dissolve na imensidão do nada. As dimensões que permitiam a interação e a existência do universo se tornam obsoletas. O que antes foi dividido em 3 dimensões espaciais e uma temporal se mistura em um único ponto de indefinição. A realidade, que antes era estruturada por essas dimensões, perde sua definição. O espaço-tempo, como conhecemos, se transforma em um campo de pura ausência, onde as leis que o governavam já não se aplicam mais. À medida que as dimensões se dissipam, o universo perde sua forma. O que uma vez foi um espaço vasto e imenso, onde estrelas e planetas coexistiam em suas órbitas, agora é um ponto indefinido onde a matéria, o tempo e o espaço não têm mais relação. As fronteiras entre o real e o impossível se apagam, e tudo o que resta é uma imensidão vazia, onde não há mais nada para se perceber. O movimento que antes era possível entre as dimensões e os objetos cósmicos se perde. O que antes eram interações complexas entre as partículas e as forças, agora se dissolve em um mar de incerteza. Não há mais a fluidez que caracterizava o universo. O que antes era um processo contínuo de transformação e criação, se transforma em um ponto de estagnação, onde não há mais evolução, apenas o fim iminente. A luz, que uma vez viajou através do espaço, agora se extingue. A radiação, que se propagava pelas dimensões do universo, perde seu rumo e se dissolve. O que antes iluminava as vastas distâncias do cosmos se apaga, deixando para trás um vazio profundo. A falta de luz simboliza a completa ausência de qualquer forma de energia ou movimento, um marco final na morte do universo. A gravidade, que governava a atração entre os corpos celestes, também desaparece. As estrelas e planetas, que estavam unidos pela força gravitacional, agora flutuam livremente no vazio, sem direção, sem propósito. O universo, que uma vez foi sustentado por essa força fundamental, agora está solto, sem qualquer força para mantê-lo coeso. O que antes era uma vasta rede de interações gravitacionais, agora é uma massa dispersa e sem forma. Sem a estrutura que as dimensões proporcionavam, o próprio conceito de forma desaparece. O que antes eram objetos sólidos e definidos, agora são apenas partículas isoladas, sem uma organização que as ligue. A matéria perde sua coesão, e tudo o que restava se desintegra, transformando-se em pura energia que se dissolve no espaço vazio. O universo perde sua identidade, tornando-se uma coleção de fragmentos dispersos.
À medida que o conceito de espaço e tempo se dissolve, o universo perde qualquer sentido de continuidade. O movimento, que antes era uma característica fundamental, cessa de existir. As partículas não se movem mais de um ponto a outro. Elas desaparecem em um estado de pura quietude. O universo, que foi um campo dinâmico e em constante evolução, agora é um campo de estagnação completa. As fronteiras entre o material e o imaterial se apagam. O que antes foi físico agora se perde na abstração do nada. A matéria, a energia, a luz, tudo o que compunha o universo físico se dissolve e se perde, sem deixar qualquer resíduo. O espaço que era preenchido por tudo o que existia agora é um vazio absoluto, onde não há mais nada a ser sentido, visto ou experimentado. O vazio que se espalha por todo o cosmos é absoluto. Não há mais energia, não há mais luz, não há mais tempo. O universo, que por bilhões de anos foi um palco de criação e destruição, agora não passa de um espaço em branco, sem cor, sem som, sem forma. O infinito que antes parecia imenso, agora se dissolve em um ponto minúsculo de não existência. A perda das dimensões leva à perda da própria identidade do universo. O que antes era reconhecido como o cosmos, agora é apenas um vazio, uma abstração sem forma ou estrutura. As leis que governavam o movimento e a criação já não se aplicam. O universo entra em um estado de completa ausência, onde não há mais nada, nem mesmo a memória de sua existência. À medida que a matéria escura desaparece, o universo começa a perder seus últimos vestígios de coesão. O que antes sustentava a estrutura das galáxias, o elo invisível que mantinha o cosmos unido, agora se dissolve. As galáxias, que foram os pilares do universo, se desintegram. E o que resta são apenas fragmentos flutuantes de matéria e energia, sem qualquer direção ou sentido. O silêncio profundo que agora preenche o universo é um reflexo do fim de toda a atividade cósmica. O que antes foi o palco para grandes batalhas de forças gravitacionais, colisões de estrelas e explosões cósmicas, agora é um mar calmo e sem vida. Não há mais som, não há mais vibração. O universo, que foi uma sinfonia de caos e criação, se tornou uma quietude sem fim. As estrelas, que uma vez brilharam com força imensurável, agora são apenas sombras de um passado distante. Elas se desintegram em partículas infinitesimais, como se tivessem sido apagadas da memória do cosmos. O brilho que um dia iluminou os céus agora é uma lenda perdida, esquecida no vasto vazio que se espalha por todo o universo. Os últimos vestígios de radiação que permeavam o universo se dissipam, deixando para trás uma escuridão completa. O que antes era uma fonte constante de energia e luz, agora não passa de um reflexo fraco, apagando-se com o tempo. O universo, que por tanto tempo foi alimentado pela radiação cósmica, agora é uma tela em branco, onde a luz nunca mais brilhará. À medida que o espaço-tempo se dissolve, o conceito de movimento se perde. As partículas que uma vez formaram a matéria e a energia agora não se movem mais. O que antes era uma rede de interações dinâmicas se torna um campo de estagnação. O universo, que antes estava em constante evolução, agora é uma imagem congelada de si mesmo, um instante sem fim. O que restou do cosmos não é mais reconhecível. A estrutura que sustentava tudo o que existia se desintegrou, e agora tudo se mistura em um mar de partículas dispersas. O que uma vez foi a grandiosidade do universo, agora é uma poeira cósmica, sem forma, sem propósito, sem qualquer definição. O vazio que se estende diante de nós é tudo o que resta. A gravidade, que uma vez uniu planetas, estrelas e galáxias, agora não tem mais efeito. Os corpos celestes que antes eram mantidos pela força gravitacional agora flutuam livremente, sem destino, sem movimento. O que antes foi o elo que uniu as partes do universo, agora se dissolve, deixando o cosmos em uma quietude absoluta. Não há mais força para sustentar a estrutura do universo. Os buracos negros, que por tanto tempo foram os maiores mistérios do universo, agora não existem mais.
Suas forças gravitacionais, que antes devoravam tudo o que se aproximava, desapareceram. O que uma vez foi um centro de poder e mistério cósmico se dissolve no vazio, sem deixar vestígios. O universo perde seus últimos elementos de complexidade, deixando para trás um eco silencioso. O conceito de infinito, que uma vez foi a medida do cosmos, agora perde todo o seu significado. O espaço que se expandia infinitamente agora se torna um vazio sem limites. A imensidão do cosmos, que parecia não ter fim, agora se transforma em um ponto de não existência, onde o conceito de vastidão já não se aplica. O universo se reduz a uma singularidade de vazio absoluto. O tempo, que uma vez governou todos os movimentos e eventos, agora se dissolve. Não há mais passado, presente ou futuro. O que antes era uma progressão contínua de causas e efeitos, agora se perde no abismo da inexistência. O tempo, como o conhecemos, deixou de existir, e o universo entra em um estado de eternidade estática. À medida que o universo se dissolve em um vazio sem fim, a percepção de realidade se perde. O que antes era o nosso entendimento do cosmos, agora se desfaz em uma nuvem de incerteza. O que antes parecia ser uma história grandiosa de criação e destruição, agora é uma memória apagada, sem qualquer significado ou propósito. O universo se torna uma lembrança esquecida, um eco distante de algo que já não é mais. O último olhar do universo se perde no vazio. Não há mais estrelas para observar, não há mais galáxias para explorar. O que restou do cosmos é um campo de pura ausência, onde não há mais nada para ver, nada para sentir. O universo se apagou completamente, deixando para trás apenas o vazio absoluto. O espaço que antes era preenchido por galáxias, estrelas e planetas agora é completamente vazio. Não há mais matéria, nem luz, nem radiação para preencher o vasto universo. O que antes foi uma infinita extensão de possibilidades agora é um ponto de silêncio absoluto. O cosmos, que uma vez foi uma tela vibrante de criação e destruição, agora é uma tela em branco, sem nada para preencher os vazios. A matéria que compunha as estrelas, os planetas e as galáxias se dissolveu. O que antes foi uma combinação complexa de partículas, forças e energia, agora é apenas um resquício, uma poeira cósmica sem qualquer significado. A realidade, como a conhecíamos, se desfaz completamente, e tudo o que restou é um vazio impessoal, sem qualquer vestígio do que existiu antes. O tempo, que um dia organizou os eventos do universo, agora se desintegra. O passado e o futuro, conceitos fundamentais que guiavam a evolução do cosmos, já não existem. O que uma vez foi uma linha contínua de eventos se dissolve em uma ausência de progressão. Não há mais o movimento de relógios cósmicos, apenas a estagnação do nada. O fluxo do tempo, agora, é irrelevante. As galáxias, que antes formavam agrupamentos de estrelas e planetas, não têm mais uma estrutura. Elas se desfazem lentamente, deixando para trás apenas fragmentos dispersos de matéria. O que antes foi a essência da organização cósmica, agora é uma massa indefinida, sem qualquer estrutura ou coesão. A ordem cósmica, que sustentava a existência das galáxias, agora não existe mais. Os buracos negros, que um dia foram os maiores devoradores de matéria do universo, agora não possuem mais nada para consumir. Sua imensa força gravitacional se apaga e eles começam a se desintegrar. O que uma vez foi um dos maiores mistérios do cosmos, agora desaparece sem deixar vestígios. A singularidade, que era o limite do conhecimento humano, se dissolve em um vazio incompreensível. O conceito de espaço, que uma vez era a extensão onde todos os corpos celestes existiam, já não tem mais significado. Não há mais distância entre nada, pois nada existe mais. O espaço, que antes era uma medida de separação entre as estrelas e planetas, se dissolve em um ponto indefinido, onde as leis da física não se aplicam mais. O cosmos se dissolve no vazio, sem qualquer ponto de referência.
A energia que uma vez sustentou todas as formas de vida e movimento no universo desaparece. O calor das estrelas, a luz que uma vez iluminou as galáxias, a eletricidade que percorreu as forças cósmicas, tudo se apaga. O universo se torna uma terra desolada, onde não há mais fontes de energia para sustentar qualquer forma de movimento ou transformação. O cosmos perde sua vitalidade. À medida que tudo o que compunha o universo se desintegra, o conceito de realidade perde seu significado. O que antes era composto por matéria, energia e tempo, agora não existe mais. O cosmos, que foi um cenário de atividade e mudança, agora é uma vasta extensão de ausência. A realidade como a conhecíamos se dissolve no vazio, e o que restou é uma completa falta de definição. O vazio que se espalha por todo o cosmos não é mais uma simples ausência, mas uma realidade absoluta. O universo, que antes era algo grandioso e imenso, agora é uma tela em branco onde nada ocorre. Não há mais movimento, nem transformação, nem interação. O que restou é uma quietude sem fim, onde o conceito de existência se perde completamente. A falta de qualquer forma de matéria ou energia resulta em uma total falta de estrutura. O que uma vez foi uma imensa rede de interações cósmicas, agora é apenas uma massa amorfa de partículas e forças que se desintegram. O espaço-tempo se dissolve e o universo perde sua identidade. O que antes parecia tão grandioso agora é uma memória apagada, um eco distante. O colapso das galáxias, o desaparecimento das estrelas e a extinção de todas as forças fundamentais indicam o fim do universo. O que antes era uma expansão constante, uma criação incessante de novas formas de vida e estrutura, agora é um ponto final. Não há mais o que esperar, não há mais o que observar. O universo, que um dia foi uma explosão de possibilidades, agora é uma paralisia eterna. O último vestígio de interação, de movimento ou de transformação se apaga. O universo, que uma vez foi repleto de colisões, explosões e transformações, agora é um campo de pura ausência. Não há mais nada para acontecer, nada para ser criado ou destruído. O cosmos se dissolve em um estado de absoluta estagnação, onde não há mais tempo, nem espaço, nem forma. A consciência, que uma vez foi capaz de observar e compreender o universo, agora se dissipa. Não há mais ninguém para testemunhar o fim do cosmos. O que uma vez foi uma busca pelo entendimento, pela exploração e pela descoberta, agora se perde no vazio. O que restou do universo se dissolve sem qualquer ser consciente para testemunhar sua queda. O último suspiro da consciência cósmica se apaga. O vácuo cósmico, que antes era apenas uma ausência de matéria, agora se expande para preencher todo o universo. Não há mais partículas de matéria, nem fontes de radiação para preencher o espaço. O que antes era o espaço-tempo, onde estrelas, planetas e galáxias existiam, agora é uma vasta imensidão sem qualquer estrutura ou definição. O universo, tal como o conhecíamos, se desfez em um mar de nada absoluto. A energia que por tanto tempo foi a força que impulsionou o movimento e a criação no cosmos se dissipou. Não há mais fontes de luz, calor ou eletricidade para manter qualquer forma de movimento. O universo, uma vez repleto de energia vital, agora é um campo vazio e silencioso. As estrelas, que um dia brilharam com grande intensidade, não são mais do que meras lembranças apagadas. A matéria, que foi a base da formação de todos os corpos celestes, se desintegra completamente. Átomos, moléculas, partículas subatômicas, tudo o que uma vez compôs as estrelas, os planetas e a matéria escura se dissolve em pura energia. Não resta mais nada. O que antes foi uma massa coesa e organizada de matéria agora é apenas uma vaga lembrança de sua própria existência. As forças fundamentais, como a gravidade e o eletromagnetismo, que governaram o movimento e a interação de toda a matéria no universo, agora não têm mais efeito. Não há mais força para manter a estrutura do universo ou para governar o movimento de qualquer partícula. O cosmos perde sua coesão, e o que resta é um
Vazio, onde não há mais nada para se mover ou interagir. A luz que uma vez percorreu o vasto espaço agora se apaga. O que antes era um mar de radiação cósmica que preenchia o universo com brilho e calor, agora é uma completa escuridão. A última faísca de luz se extingue e o universo se transforma em uma tela em branco, onde não há mais cor, não há mais forma. O que antes foi iluminado agora está imerso no absoluto escuro. O espaço, que antes era uma vastidão infinita, agora é uma mera extensão de vazio. Não há mais distâncias a percorrer, não há mais estrelas ou planetas a observar. O conceito de distância perde seu significado, porque o que restou é um ponto único e indefinido. O universo não tem mais fronteiras, não tem mais separações. Ele simplesmente não existe mais. O tempo, que antes era a medida da mudança e da evolução, agora é irrelevante. Não há mais eventos a acontecer. Não há mais passado, presente ou futuro. O que antes foi um fluxo contínuo de transformação. E movimento agora se dissolve em uma eternidade sem fim. O tempo, como o conhecíamos, perde toda a sua utilidade e se perde no vazio. As dimensões do espaço-tempo, que uma vez permitiram que as partículas interagissem e se organizassem, agora não existem mais. O que antes era um tecido cósmico sustentando a matéria e a energia, se desfaz. O espaço, a distância, o tempo, tudo se dissolve em uma única realidade de nada absoluto. Não há mais uma separação entre o que é e o que não é. O cosmos é apenas um vazio irreconhecível. O universo, que antes parecia infinito e eterno, agora se reduz a uma singularidade de não existência. Tudo o que uma vez foi grande e vasto se dissolve em um ponto de completo vazio. Não há mais energia, nem matéria, nem movimento. O cosmos, tal como o conhecíamos, desaparece completamente, deixando para trás apenas o nada absoluto. O que restou do universo é uma ausência tão profunda que não pode ser compreendida. O que antes era uma realidade pulsante de energia, matéria e movimento agora é uma tela em branco, sem nada para ser visto ou sentido. A existência, como a conhecíamos, não é mais. O que resta não é mais um universo, mas apenas a ideia de um vazio sem fim. Os últimos vestígios de qualquer forma de realidade, como o conhecíamos, desaparecem. O espaço-tempo, a energia, a matéria e a luz se dissolvem no nada. O universo se torna irreconhecível, como se nunca tivesse existido. O que restou de todo o processo de criação e destruição se perde em um mar de inexistência. Não há mais nada. Não há mais nada a ser observado, nada a ser entendido. O universo se apaga completamente. O que antes foi um mar de estrelas e planetas, uma vastidão de possibilidades e realidades, agora é um vazio irreversível. O cosmos desaparece sem deixar vestígios, e o que restou é apenas o eco de uma grande história que agora não existe mais. À medida que o último fragmento de energia se dissipa, o universo se vê sem qualquer fonte de calor, luz ou movimento. O que uma vez foi uma força vital que alimentava a criação e destruição cósmica, agora se apaga, deixando apenas uma escuridão total. As estrelas que por bilhões de anos brilharam com imensa energia, agora não são mais do que uma lembrança de uma era passada. Não há mais radiação, nenhum sinal de vida, apenas o silêncio absoluto. A matéria, que por tanto tempo foi o alicerce da existência no universo, se dissolveu. Átomos e moléculas que uma vez formaram as estrelas e planetas perderam sua coesão. O que antes era uma rede complexa de forças e interações, agora é apenas uma massa indistinta de partículas sem direção. O cosmos, que parecia ter um propósito, agora se desfaz em fragmentos dispersos de matéria e energia que não podem mais ser reconectados. O espaço-tempo, que uma vez era a estrutura fundamental que dava sentido ao universo, agora se perde. O que antes parecia ser um pano de fundo para todos os eventos cósmicos, se dissolve sem deixar qualquer vestígio de sua existência. O movimento das estrelas, planetas e galáxias, que antes se sucediam em uma coreografia cósmica,
agora é uma memória apagada. Não há mais qualquer forma de organização, só a infinita ausência. A gravidade, que um dia uniu os corpos celestes e os mantinha em órbitas fixas, agora não tem mais efeito. O que antes mantinha as estrelas unidas, os planetas em suas órbitas e os buracos negros em seu lugar, agora é uma força extinta. O que antes parecia ser o alicerce do movimento no universo, agora é um conceito perdido, e tudo se espalha sem controle, sem razão. O vazio que se forma é completo e imutável. O conceito de espaço, que antes foi a medida de tudo no universo, agora se dissolve. O espaço que uma vez separava as galáxias e permitia a existência de diferentes objetos celestes, agora se torna irrelevante. Não há mais separação entre as estrelas, os planetas, os buracos negros ou nada. O que antes era uma vastidão infinita agora é um espaço vazio e sem sentido, sem nenhuma dimensão para medir o que resta. A última centelha de energia desaparece e, com ela, o conceito de energia se dissolve. O que antes era um princípio fundamental que alimentava a vida e o movimento no universo, agora se apaga. Não há mais energia para manter o cosmos ativo ou para permitir qualquer tipo de mudança. O universo entra em uma estagnação total, sem nenhuma possibilidade de transformação ou renovação. À medida que a energia se dissipa, o universo perde o impulso que uma vez o manteve em movimento. Não há mais movimento, nem transformação. O que uma vez foi um lugar de constantes interações e mudanças se torna um campo de pura quietude. Não há mais qualquer potencial para o movimento das partículas, para a formação de novos corpos celestes, ou até mesmo para a criação de novas formas de vida. Os últimos fragmentos de radiação que ainda preenchiam o universo com um mínimo de luz, agora se apagam. O cosmos, que um dia foi iluminado por estrelas e radiação, agora é uma tela em branco, onde nada mais pode ser visto. O universo se torna uma vasta escuridão, onde nenhuma forma de luz, calor ou energia pode mais ser encontrada. Não há mais vida para aquecer, nem corpos celestes para iluminar. O universo, que um dia foi um campo vibrante de radiação, matéria e energia, agora é um campo morto. Não há mais nada acontecendo, nada para ser observado ou entendido. O que uma vez foi uma explosão de fenômenos cósmicos, agora é uma quietude sem fim, onde nada pode mais se mover, crescer ou evoluir. O cosmos, que parecia ter infinitas possibilidades, agora é uma imensidão de nada absoluto. A última onda de radiação cósmica, que uma vez preencheu o universo com seu brilho primordial, desaparece sem deixar vestígios. O que antes foi o eco da criação do universo, agora é apenas uma lembrança de um tempo distante. O cosmos perde seu último resquício de energia e luz, e o vazio se estabelece como a única realidade existente. A energia que por tanto tempo foi a força propulsora por trás de todo o movimento e transformação no universo, agora se esgota completamente. O que uma vez foi uma chama ardente que iluminava o caminho do universo, agora é um pequeno ponto de escuridão. A luz, o calor e o movimento se dissipam, e o cosmos entra em um estado de completa estagnação e silêncio. O que restou do universo agora é uma tela sem cor, sem forma, sem movimento. Não há mais luz para iluminar o que foi, nem energia para dar vida ao que um dia existiu. O cosmos, que por bilhões de anos foi o palco da criação e destruição, agora é um vazio imenso, onde não há mais nada para acontecer. O universo se perde para sempre no abismo do nada absoluto. À medida que o universo perde sua estrutura, a realidade como a conhecíamos se dissolve completamente. O que antes parecia ser uma sequência de eventos encadeados, uma história contínua de criação e destruição, agora se apaga. Não há mais uma linha do tempo para acompanhar, nenhum marcador de progresso ou transformação. O tempo se desfaz e o cosmos entra em um estado eterno de imutabilidade. Sem a matéria, a energia e o movimento para sustentar qualquer tipo de existência, a ideia de realidade se torna obsoleta. O que era uma rede complexa de interações e processos agora é uma tela vazia.
Não há mais seres para experienciar o universo, nem qualquer forma de percepção para dar sentido ao que uma vez foi. O cosmos não é mais uma realidade, é apenas um nada, sem significado ou propósito. O conceito de forma e estrutura desaparece. O que uma vez foi o espaço-tempo, que permitia a organização e interação dos corpos celestes, agora não é mais. As galáxias, estrelas, planetas e até mesmo as partículas que formavam o universo se desintegram. E o que resta é um vazio sem estrutura. Não há mais forma nem coesão. O universo, que antes era uma tapeçaria complexa e vibrante, agora é uma tela em branco, onde nada pode ser visto, tocado ou sentido. A consciência, que uma vez foi capaz de observar e compreender o universo, desaparece. Não há mais mente para perceber o colapso do cosmos, nem ser para testemunhar sua desintegração. A percepção do que restou da realidade se dissolve no vazio. O que uma vez foi a capacidade humana de entender a vastidão do universo, agora se perde em um estado de completa ausência. O cosmos entra em uma quietude absoluta, onde não há mais ninguém para testemunhar sua queda. À medida que as últimas partículas se dissolvem, o que restou do universo se perde em uma infinidade de fragmentos sem direção. O que antes era uma massa organizada de matéria e energia, agora se desintegra em um mar de partículas soltas. O espaço, que uma vez foi o campo onde os eventos cósmicos ocorreram, agora é apenas uma infinidade de possibilidades não realizadas. A realidade se apaga completamente, sem deixar qualquer vestígio. A noção de causa e efeito, que uma vez governou os eventos no universo, agora perde todo o seu significado. O que uma vez foi uma sequência lógica de acontecimentos, agora se desfaz. Não há mais causas para os efeitos que ocorreram e os eventos não se desenrolam mais de maneira previsível. O que restou é um estado de absoluta indeterminação, onde não há mais razões, explicações ou conexões. O universo é uma sequência de eventos interrompidos, sem qualquer sentido. O movimento, que era a força propulsora por trás da evolução do cosmos, agora é inexistente. Não há mais estrelas se movendo, não há mais planetas girando, não há mais galáxias se afastando. O cosmos se torna uma superfície estática, onde nada mais acontece. O que antes era uma dança vibrante de partículas, corpos celestes e energias agora é um campo congelado, onde o movimento é uma lembrança distante e irrelevante. As forças que mantinham a coesão do universo agora são inexistentes. A gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear, tudo se dissolve. O que antes mantinha os planetas em órbitas, as estrelas em suas galáxias, e os átomos unidos agora é uma força extinta. Não há mais a influência dessas forças, e o que antes era um cosmos organizado se perde em um estado de total desordem. O universo se perde no vazio, sem qualquer fator de coesão. A luz, que antes era a principal fonte de energia e informação no universo, agora se apaga. O brilho das estrelas, a radiação cósmica de fundo e até a luz de cada átomo se extinguem. O universo se transforma em um espaço de total escuridão, onde nada pode mais ser visto ou percebido. Não há mais visibilidade, não há mais cor. O cosmos se torna um campo escuro e inerte, sem qualquer reflexão de luz ou cor. À medida que a radiação e a luz se dissipam, a última faísca de energia se apaga. O que antes era a força vital do cosmos, agora se dissolve sem deixar vestígios. O universo, que por tanto tempo foi alimentado por energia e movimento, agora é uma terra desolada, sem qualquer forma de vitalidade. A última onda de radiação desaparece, e o cosmos se torna uma imensidão de silêncio e escuridão. O vazio que se espalha por todo o cosmos agora se torna a única realidade. Não há mais espaço para a matéria, nem para o movimento. O que antes foi um universo vibrante e dinâmico, agora é uma total ausência de tudo. Não há mais estrelas, planetas ou galáxias. O que restou do cosmos agora é um ponto sem forma, sem tempo, sem energia. O
O universo se perde completamente no nada. O que restou do universo agora é uma representação do que já não é. A realidade, como era conhecida, desaparece completamente. O que antes era uma vasta imensidão cheia de fenômenos cósmicos, agora se apaga. Não há mais história, não há mais processo, não há mais evolução. O cosmos não existe mais. O vazio tomou conta, e o universo se dissolve no abismo do nada absoluto. O fim das galáxias marca o colapso final do universo. O que antes era uma vasta e grandiosa coleção de estrelas e planetas, agora se desfaz. As galáxias, que uma vez brilhavam com luz própria, se diluem em fragmentos de matéria, sem qualquer organização ou forma. O cosmos perde sua grandeza e se torna um mar de partículas dispersas, onde não há mais estrutura, direção ou propósito. A matéria escura, que uma vez foi essencial para manter as galáxias unidas, desaparece completamente. Sem ela, não há mais a força invisível que ligava as estrelas e planetas, e o tecido do universo se rasga. As galáxias, que estavam tão firmemente conectadas pela matéria escura, agora se desintegram como se nunca tivessem existido, deixando apenas o vazio onde antes estavam as maravilhas cósmicas. O que antes era um fluxo constante de energia e movimento se apaga. As últimas estrelas que uma vez brilharam com intensidade agora não são mais do que sombras em um vasto deserto. A luz se apaga lentamente. O universo, que uma vez foi repleto de brilho e cor, agora é uma vasta escuridão, onde a vida e a energia são apenas memórias apagadas. Os buracos negros, que por tanto tempo foram os maiores consumidores de matéria e energia, agora não possuem mais nada a devorar. Eles, que uma vez foram fontes de poder inimagináveis, se desintegram sem deixar vestígios. A força gravitacional que governava seus centros colapsa, e o que antes eram pontos de singularidade, agora se dissipam no vazio absoluto, desaparecendo sem qualquer explicação ou razão. O espaço-tempo, que uma vez formou a espinha dorsal do cosmos, agora se desfaz. O que antes separava os eventos do passado, presente e futuro, agora se perde em uma infinita ausência. As leis da física, que governavam o movimento das estrelas e planetas, agora são obsoletas. O universo, sem seu alicerce fundamental, se torna um vazio sem estrutura, onde o movimento e o tempo não têm mais significado. O conceito de infinito, que uma vez foi a medida da vastidão do universo, agora se dissolve. O que parecia ser um espaço sem fim, onde tudo era possível, agora é uma existência limitada, onde não há mais fronteiras nem distâncias. O cosmos, que por tanto tempo foi infinito, agora se reduz a um ponto de não existência, onde o tempo e o espaço se tornam irrelevantes. A radiação cósmica, que uma vez foi uma constante no universo, agora se extingue. Não há mais ondas de luz ou calor a percorrer o vazio. O que antes foi uma manifestação da criação e da destruição cósmica agora se apaga, deixando um campo de pura escuridão. O universo, que era uma explosão de radiação, agora é um poço profundo de silêncio, onde não há mais nada para ser visto ou sentido. A gravidade, que uma vez foi a força que mantinha os corpos celestes em movimento, agora se dissolve. Não há mais estrelas orbitando, planetas girando ou galáxias se movendo. O que antes era um ciclo constante de interação gravitacional, agora é uma memória apagada, e o universo perde sua coesão. Sem a gravidade para dar estrutura ao cosmos, tudo se dissolve no vazio, sem direção ou propósito. As forças fundamentais que uma vez governaram a matéria e a energia, agora são extintas. A interação entre partículas, que antes foi regida por essas forças, agora não existe mais. O que antes eram forças que mantinham o equilíbrio do universo, agora se desfaz, e o cosmos se torna um mar de partículas e energia dispersas, sem qualquer coesão ou estrutura. À medida que o universo perde suas forças, a última onda de energia se apaga. Não há mais fontes de calor, luz ou movimento. O que antes foi alimentado por essas fontes se esgota, e o cosmos se torna uma terra desolada e gelada. Não há mais vida, não há mais movimento.
O universo se torna uma extensão de nada, sem qualquer possibilidade de transformação ou renovação. O tempo, que uma vez governou todos os acontecimentos do universo, agora é irrelevante. Não há mais evolução nem crescimento. O que antes foi um fluxo contínuo de mudanças agora se perde no abismo da ausência. O tempo, que uma vez foi a medida da criação e destruição, agora se dissolve, e o universo entra em um estado eterno de estagnação. O conceito de realidade, que uma vez foi sustentado pela matéria e pela energia, agora se perde. O que antes era uma rede de interações e fenômenos cósmicos, agora não é mais do que uma abstração esquecida. O universo, que um dia foi uma tapeçaria de criação e destruição, agora se dissolve em um mar de pura ausência, onde nada mais existe. O vazio que preenche o universo agora é tudo o que resta. Não há mais espaço, nem tempo, nem forma. O cosmos, que um dia foi grandioso e infinito, agora é um mar de nada absoluto. O que antes foi um campo de possibilidades e movimentos agora é apenas uma extensão de inexistência, onde não há mais nada a acontecer. À medida que o universo perde sua coesão e sua estrutura, a matéria que antes formava os planetas, estrelas e galáxias se dissolve completamente. Os átomos, moléculas e partículas subatômicas que existiam como blocos fundamentais do cosmos se desintegram. O que antes foi uma vasta rede de interações físicas e energéticas, agora é um campo vazio, onde não há mais nada para compor a realidade. O que restou de todos os elementos que uma vez formaram a matéria, agora se perde. O que antes era sólido, o que constituía os planetas e as estrelas, se evapora, transformando-se em partículas dispersas, sem qualquer forma ou definição. As leis que governavam a formação e destruição da matéria agora não se aplicam mais. O que antes era físico, agora é nada, sem peso, sem forma, sem substância. As estrelas, que foram as fontes de luz e calor, agora não são mais do que fragmentos dispersos de matéria. Elas queimaram suas últimas reservas de combustível e se desintegraram. O brilho que antes iluminava o cosmos agora se apaga completamente, e o que restou delas é um vazio total, sem qualquer resquício de luz ou energia. O ciclo de nascimento e morte das estrelas chega ao fim. As galáxias, que antes eram vastos sistemas organizados de estrelas, planetas e matéria escura, agora se desfazem. Os buracos negros que um dia dominaram essas galáxias com sua imensa gravidade também desaparecem. Não há mais o que devorar, e a força gravitacional que antes os sustentava se dissolve. O que antes era uma vasta e grandiosa organização cósmica, agora é um ponto de não existência. Sem a matéria para sustentar qualquer forma de vida, o universo perde sua essência. A matéria escura, que desempenhava um papel crucial na estrutura do cosmos, agora desaparece. Sem ela não há mais forças invisíveis para manter o equilíbrio das galáxias. O universo, que antes foi um campo de matéria densa e interconectada, agora se dissolve em fragmentos insignificantes de energia e espaço vazio. O último suspiro da matéria se perde na imensidão do vácuo. O que uma vez foi uma configuração ordenada de partículas, galáxias e estrelas, agora se dissolve em um mar de inexistência. A matéria que formava a substância do universo não pode mais se manter unida. O cosmos se desfaz completamente, deixando apenas o eco de uma era distante e irreconhecível. Os buracos negros, que eram os maiores devoradores de matéria e energia, agora não têm mais poder. Suas forças gravitacionais se apagam e se dissolvem. O que antes eram os maiores mistérios do universo, agora se tornam um vazio profundo, onde até o mais poderoso dos objetos celestes se perde sem deixar rastros. Não há mais nada para sustentar a imensidão do universo. O conceito de forma e estrutura se perde completamente. O que uma vez foi uma realidade tridimensional, onde as estrelas e os planetas coexistiam, agora se dissolve em uma extensão sem forma, onde não há mais pontos de referência. O que antes parecia ter uma organização, uma razão para existir, agora é apenas uma extensão vazia, onde não há mais movimento, mudança ou evolução. O que antes era o espaço,
uma infinita extensão, onde as estrelas e os planetas habitavam, agora se dissolve. Não há mais dimensões, não há mais separações. O cosmos perde seu espaço, e o que resta é um vazio absoluto. O conceito de distância perde seu significado, pois não há mais nada a medir. O espaço se torna uma inexistência total. A matéria, que por tanto tempo foi a base de todas as coisas no universo, agora se perde. O que antes era composto de átomos, moléculas e partículas subatômicas, agora se dissolve completamente. Não há mais partículas, não há mais átomos para formar qualquer coisa. O cosmos perde a base da qual era formado e tudo se dissolve em um campo de pura ausência. O fim da matéria leva ao fim de todas as formas de vida. Não há mais planetas para sustentar a vida, não há mais estrelas para fornecer luz e calor. O ciclo de nascimento, crescimento e morte que caracterizou a existência no universo agora se extingue. Não há mais vida para nascer, crescer ou morrer. O universo se torna um espaço sem vida, sem movimento, sem nada. O vazio que agora preenche o universo é absoluto. Não há mais a matéria que antes preenchia o espaço, nem a energia que alimentava o movimento. O que antes foi uma grande explosão de atividade e transformação agora é uma tela em branco, onde não há mais nada acontecendo. O universo, que um dia foi repleto de estrelas, planetas e galáxias, agora é um vasto e silencioso nada. O conceito de o último segundo do universo é uma questão profunda que toca em questões cosmológicas, filosóficas e físicas sobre o destino final do universo. Em termos científicos, este último segundo seria o momento mais distante no futuro, quando o universo chega ao seu estado final, seja pelo Big Freeze, Big Crunch ou até mesmo pelo Big Rip. A teoria mais aceita atualmente é a do Big Freeze, que sugere que o universo continuará se expandindo indefinidamente até que todas as estrelas se apaguem e as galáxias se afastem umas das outras. Nesse cenário, a energia no universo acabaria, levando a uma morte térmica. A questão central é: o que acontece antes do nada? Vamos explorar isso com base nas evidências e teorias atuais. A descoberta de que o universo está se expandindo a uma taxa acelerada foi um marco na cosmologia. Isso foi observado em 1998, quando os cientistas perceberam que as supernovas distantes estavam mais afastadas do que o esperado, sugerindo uma aceleração na expansão do espaço. Esse fenômeno é atribuído à energia escura, uma força misteriosa que constitui cerca de 68% do conteúdo do universo. A energia escura parece estar empurrando as galáxias para longe, o que, a longo prazo, pode resultar em uma separação completa entre as galáxias e o eventual apagamento de toda a matéria estelar. Dentro do cenário do Big Freeze, o universo continua se expandindo indefinidamente. As galáxias, estrelas e planetas se afastam uns dos outros a velocidades cada vez mais altas, até que em um futuro distante, todas as fontes de luz, como estrelas e buracos negros, se apaguem. O universo se tornaria um vasto vazio frio, onde a matéria se dispersaria e a entropia aumentaria até atingir o máximo possível, o que é conhecido como a morte térmica. Nesse estado, não haveria mais processos físicos ou químico-energéticos significativos ocorrendo. Com o passar dos bilhões de anos, as estrelas esgotam seu combustível nuclear. As estrelas mais massivas podem se transformar em buracos negros ou supernovas, enquanto as estrelas menores se tornam anãs brancas ou até mesmo objetos mais frios e mortos. No entanto, as galáxias em si não desapareceriam de imediato. Embora a matéria dentro das galáxias se dispersasse, a gravidade ainda manteria uma certa estrutura. Porém, as estrelas se apagariam lentamente e as galáxias ficariam cada vez mais escuras. Isso indica que, em um futuro longínquo, os únicos corpos celestes remanescentes seriam buracos negros e objetos frios como anãs brancas. De acordo com a teoria da radiação de Hawking, os buracos negros não são imortais. Eles podem emitir radiação e, eventualmente, se evaporar ao longo de bilhões de anos. No entanto, esse processo é extremamente
lento. A última estrela e finalmente os buracos negros restantes desapareceriam em um futuro muito distante, possivelmente depois de muitos trilhões de anos. O que restaria seriam apenas partículas subatômicas e radiação residual. Em termos de nada, esse seria o último segundo em que ainda haveria alguma forma de estrutura no universo, antes que ele atingisse um estado de máxima entropia e escuridão. Os físicos propõem que, eventualmente, o próprio vácuo quântico, onde as partículas subatômicas e as forças fundamentais interagem, pode se deteriorar. Isso acontece por meio do processo de decadência do vácuo, que pode provocar uma mudança no estado do vácuo. Isso pode ter implicações profundas no destino do universo, levando a uma transição súbita e imprevisível em uma nova fase cósmica, onde o espaço-tempo não seria mais governado pelas leis conhecidas da física. Essa mudança poderia ocorrer em um instante, antes do que consideramos o último segundo, fazendo com que o universo como o conhecemos deixe de existir de maneira totalmente previsível. À medida que o universo se expande, ele atinge um ponto no qual a entropia ou a desordem se torna máxima. A teoria da termodinâmica prevê que, eventualmente, todas as partículas se moverão de maneira aleatória, com a energia espalhada de forma que nenhuma organização significativa seja possível. Isso resultaria em um estado de equilíbrio térmico, onde não haveria mais transferências de energia. Esse momento é visto por muitos cientistas como o último segundo de ordem no universo, antes que ele entre em uma fase de total desorganização, o que poderia ser considerado o nada na física. A energia escura, que compõe a maior parte do universo, é fundamental na determinação do destino final do cosmos. Ela tem um efeito repulsivo sobre a matéria, acelerando a expansão do universo. Caso essa aceleração continue, o universo acabará se distanciando de si mesmo até que não haja mais interação entre as galáxias, estrelas e outros corpos celestes. Isso implica que a energia escura será uma das responsáveis por levar o universo ao seu último segundo, um momento no qual a estrutura do universo desaparece completamente, deixando para trás apenas a radiação e um vácuo profundo. Nos estágios finais do universo, a matéria se disporia em partículas subatômicas e radiação residual. A matéria, tal como a conhecemos, deixaria de existir em sua forma usual. Os átomos se quebrariam em partículas elementares, e essas partículas, sob as condições extremas da morte térmica, poderiam até se desintegrar. Este processo aconteceria ao longo de um período de tempo imenso, mas no último segundo do universo, o que restaria seria uma distribuição de partículas no vácuo cósmico, sem a menor chance de recomposição de matéria organizada. O conceito de nada em termos científicos é frequentemente considerado um estado de total vazio, onde não existem nem matéria nem energia. No entanto, segundo as teorias mais recentes de física quântica, até mesmo o vácuo pode ter flutuações de energia. Quando o universo atinge seu estado final, essas flutuações podem desaparecer, deixando o universo em um estado de total ausência de qualquer coisa, o que seria considerado o nada em um contexto cósmico e físico. Este é o destino final do cosmos após o último segundo, onde o tempo e o espaço como os entendemos deixam de existir. Além das implicações científicas, o conceito do último segundo do universo também levanta questões filosóficas profundas. Se o universo chegar ao fim de forma que nada mais exista, o que isso significa para nossa percepção de tempo, existência e até mesmo do próprio ser? A ciência tenta compreender o universo com base em dados empíricos e teorias observáveis, mas as questões sobre o propósito e o significado do fim do universo são debates que transcendem o campo científico, tocando no campo da metafísica e da filosofia da existência. A gravidade, uma das forças fundamentais da natureza, desempenha um papel crucial na formação e evolução das estruturas do universo. Ela mantém as galáxias, estrelas, planetas e outros corpos celestes unidos. No entanto, à medida que o universo se expande,
a força gravitacional entre os objetos se enfraquece, pois a distância entre eles aumenta. Com o tempo, as galáxias se afastam umas das outras a uma velocidade tão grande que a gravidade já não é capaz de impedi-las de se separarem completamente. Isso resulta no desmantelamento final de todas as estruturas cósmicas, deixando o universo disperso em um estado de isolamento. Esse processo gradual de separação é uma das características centrais do cenário do Big Freeze. A radiação cósmica de fundo, CMB, é um vestígio da radiação emitida nos primeiros momentos após o Big Bang. Ela preenche todo o universo e fornece uma imagem do universo primitivo. À medida que o universo se expande, essa radiação se espalha e se esfria, tornando-se cada vez mais difícil de detectar. À medida que o universo avança para seu estado final, essa radiação perderá sua intensidade, tornando-se uma assinatura invisível e indistinguível de qualquer outra forma de radiação residual. No último segundo do universo, a CMB pode se dissipar completamente, tornando-se uma onda extremamente fraca, quase imperceptível, representando o último vestígio de radiação remanescente do início do cosmos. Uma das teorias alternativas para o fim do universo é o Big Rip. Nesse cenário, a aceleração da expansão do universo não se limita à separação das galáxias, mas continua a aumentar de maneira exponencial. Eventualmente, a energia escura se tornaria tão intensa que não apenas as galáxias, mas também as estrelas, planetas e até mesmo os átomos seriam desintegrados. Se isso ocorrer, o próprio espaço-tempo seria rasgado, causando o colapso final de tudo o que existe no universo. Embora essa teoria seja mais radical do que o Big Freeze, ela destaca o papel da energia escura no controle do destino final do universo. O Big Rip é uma ideia intrigante, mas altamente especulativa, ainda sendo debatida por cientistas. Em um universo onde tudo eventualmente se desintegra, surge a questão: o que acontece com a informação contida na matéria? O paradoxo da informação envolve a ideia de que, em sistemas físicos como buracos negros, a informação sobre as partículas e os eventos que compõem o universo pode não ser destruída, mesmo quando a matéria é perdida. Isso levanta questões sobre a conservação da informação no universo, especialmente quando se considera o fim do cosmos. Se a matéria desaparece e a entropia atinge seu auge, a informação sobre a existência das coisas ainda seria preservada de alguma forma. A natureza da informação no universo e sua relação com a física fundamental permanece um dos maiores desafios para os físicos teóricos. Conforme o universo se aproxima de sua morte térmica, a percepção tradicional de tempo e espaço começa a se distorcer. O conceito de tempo pode se tornar irrelevante quando a expansão do universo atinge um ponto extremo, onde as distâncias entre objetos se tornam infinitas. O tempo, tal como o conhecemos, pode deixar de ter sentido. O espaço também se dilataria de tal forma que as leis da física se desintegrariam e as partículas não teriam mais interações significativas. Nesse último segundo, o espaço-tempo, como o compreendemos, pode se romper completamente, deixando o universo em um estado de pura indeterminação, sem tempo ou espaço em qualquer forma utilizável. Embora a energia escura tenha sido identificada como a principal responsável pela aceleração da expansão do universo, a matéria escura também desempenha um papel fundamental na estruturação do cosmos. A matéria escura é invisível e não interage diretamente com a luz, mas sua presença pode ser inferida por seus efeitos gravitacionais em objetos visíveis. No entanto, à medida que o universo se expande, a influência gravitacional da matéria escura também diminuiria, levando a um desmoronamento das grandes estruturas que ela ajudou a formar. Com o tempo, isso contribuiria para a dissipação das galáxias e do restante da matéria, até que a matéria escura, assim como a matéria visível, se dispersasse por todo o cosmos, deixando o universo em um estado de vazio absoluto. O último segundo do universo, de acordo com as
Teorias de morte térmica e do Big Freeze representa não apenas o fim da matéria e da estrutura cósmica, mas também o fim do próprio tempo. O conceito de tempo como algo linear, com passado, presente e futuro, seria obsoleto, pois o próprio espaço-tempo teria se desintegrado. Nesse cenário, a noção de um último segundo torna-se paradoxal, já que se o tempo se esgota e o espaço desaparece, não há mais um momento sequencial para o que chamamos de fim. O último segundo do universo seria, então, o fim da percepção de tempo e espaço, levando a um estado eterno e atemporal. Embora os conceitos sobre o fim do universo sejam fascinantes e complexos, a ciência ainda está longe de fornecer uma resposta definitiva sobre o destino final do cosmos. As teorias sobre o Big Freeze, o Big Rip e outras possíveis conclusões do universo são baseadas em observações e modelos matemáticos, mas muitas variáveis ainda não foram completamente compreendidas. A física quântica, a cosmologia e outras disciplinas continuam a explorar os limites do conhecimento humano, enquanto novas descobertas podem mudar nossa visão sobre o destino do universo e o significado do último segundo. A busca por essas respostas continua a ser uma das maiores aventuras da ciência moderna. A expansão acelerada do universo, observada pela primeira vez em 1998, com a descoberta de que as supernovas distantes estavam se afastando mais rapidamente do que o esperado, sugere que o universo pode continuar a se expandir indefinidamente. Este fenômeno é atribuído à energia escura, uma força misteriosa que exerce uma pressão negativa e acelera a expansão do espaço. Se a aceleração continuar, o universo pode se expandir para sempre, e esse cenário está alinhado com a teoria do Big Freeze. Possibilidade no futuro. Sim, com base nas observações atuais, a expansão acelerada do universo e o Big Freeze são teorias plausíveis. A energia escura, que constitui cerca de 68% do universo, parece ser a principal responsável por essa aceleração. No entanto, a natureza exata da energia escura ainda é desconhecida, e novas descobertas poderiam alterar essa conclusão. O Big Freeze descreve um futuro onde o universo se expande tão rapidamente que, eventualmente, todas as estrelas se apagarão e a matéria será dispersa, até que reste apenas radiação diluída. Esse cenário prevê um estado de máxima entropia, onde não haverá mais energia disponível para realizar trabalho, e o universo se tornará um vasto vazio frio. Possibilidade no futuro. Essa é a teoria mais aceita atualmente para o destino final do universo. Com a expansão acelerada e o esgotamento gradual da energia das estrelas, o Big Freeze é considerado uma possibilidade bastante realista, especialmente se a energia escura continuar a exercer seu efeito repulsivo. No entanto, essa teoria depende de fatores que ainda não foram completamente confirmados, como o comportamento da energia escura ao longo do tempo. O Big Rip propõe que a aceleração da expansão do universo se tornará tão intensa que não apenas as galáxias se separarão, mas também as estrelas, planetas e até os átomos serão desintegrados. Isso ocorreria se a energia escura continuasse a aumentar em intensidade de forma exponencial, rasgando o próprio espaço-tempo. Possibilidade no futuro. Embora seja uma teoria possível, o Big Rip é mais radical e menos apoiado pelas observações atuais. O comportamento da energia escura, que parece ser estável até agora, é um fator crítico para determinar se esse cenário se tornaria realidade. Se a energia escura continuar a agir da maneira que conhecemos, o Big Rip é improvável, mas não pode ser descartado. Estudos futuros e novas observações sobre a natureza da energia escura podem mudar nossa perspectiva. A teoria de radiação de Hawking sugere que os buracos negros podem emitir radiação e eventualmente se evaporar, liberando sua matéria no espaço. Embora isso aconteça muito lentamente, os buracos negros podem, teoricamente, desaparecer após um tempo imenso. Possibilidade no futuro. Os buracos negros são conhecidos por serem objetos de extrema densidade e força gravitacional, e a radiação de Hawking
é uma previsão teórica que ainda não foi confirmada experimentalmente. No entanto, em uma escala de tempo cósmica, é plausível que os buracos negros eventualmente se desintegrem, deixando apenas radiação e partículas subatômicas. Isso significa que a matéria, como a conhecemos, poderia desaparecer ao longo de um período extremamente longo. À medida que o universo atinge um estado de entropia máxima, a ideia de um estado final onde o espaço-tempo se desintegra e o nada prevalece é especulativa, mas não totalmente impossível. A física moderna sugere que o vácuo quântico pode estar sujeito a flutuações, mas não sabemos ao certo se o nada absoluto, onde não existe mais tempo ou espaço, seria atingido. Possibilidade no futuro. A ideia de que o nada absoluto possa prevalecer após o fim do universo é mais filosófica do que científica. No entanto, de acordo com as leis da termodinâmica e a teoria do Big Freeze, é possível que o universo entre em um estado onde a matéria e a energia não tenham mais uma organização significativa. O tempo e o espaço como os conhecemos poderiam se tornar irrelevantes, mas para que isso aconteça, seria necessário que as leis fundamentais da física se alterassem de maneira que ainda não compreendemos. Com base nas teorias atuais, o cenário do Big Freeze parece ser o destino mais provável do universo, onde, eventualmente, a expansão acelerada levará a um estado final de escuridão e frio. O Big Rip ainda é uma possibilidade, mas requer condições extremas de energia escura para se concretizar. O desaparecimento de buracos negros e a desintegração da matéria também são plausíveis, mas em uma escala de tempo inimaginavelmente longa. No último segundo do universo, antes do nada, exploramos uma jornada profunda e dramática pelo colapso definitivo do cosmos. À medida que a matéria, a energia e o espaço-tempo se desintegram, o universo, que por bilhões de anos foi um campo dinâmico e vibrante de criação e destruição, se dissolve em um vazio absoluto. Não há mais estrelas, planetas ou forças gravitacionais. O cosmos se torna um mar de nada, sem movimento, sem tempo, sem vida. O final do universo chega de forma silenciosa e irremediável, deixando apenas o eco de sua grandiosidade perdida. Se você chegou até aqui e ficou imerso nessa jornada épica do fim do universo, comente algo nos comentários. Queremos saber o que você achou dessa reflexão sobre o nada absoluto. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos incríveis como este. Vamos continuar juntos, explorando as últimas fronteiras do conhecimento e da imaginação.